Bom dia, olá, a paz do Senhor para todos vocês. Mais uma semana, estamos aqui começando. Uh, Pronto, já estamos aqui no Face Alive e com você que está aí ligado na Impacto. Tudo bom? Como foi seu fim de semana? Bênção? Bom, eu acho que está tudo bem, a transmissão aí para vocês. Tá recebendo direitinho aí? Podemos começar? Bom, vamos lá para a palavra do Senhor. Já quero começar com vocês compartilhando algo que o Senhor trouxe ao meu coração esse final de semana. Final de semana abençoado, não é? Podemos ali presenciar um casamento, né? Mais uma vez, Giovana, Flávio, parabéns, foi lindo, né? Uma cerimônia de casamento. Sempre nos lembra, né, o nosso futuro com Cristo, como nós vamos ser unidos a Ele em amor, para sermos um só por toda a eternidade, né? O casamento sempre é a figura de Cristo com a sua noiva, a igreja, e eles estavam muito felizes, né? As coisas que Deus preparou, né, para nós, elas sempre são maravilhosas, né? E o casamento é uma dessas coisas que Deus preparou para ser maravilhosa. E quando a gente vê o casal tão cheio de esperança, né, fazendo os seus votos, é isso que Deus preparou para nós, né? Um relacionamento de amor com o marido, com a esposa, com os filhos. Família para ser uma coisa muito abençoada, né? Um relacionamento de amor com o nosso próximo e principalmente um relacionamento de amor com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Hoje de manhã já estivemos, né, na nossa sala de oração, intercedendo, e nós intercedemos muito em espírito. O Espírito de Deus, ele se move com poder entre nós. E é um privilégio podermos estar assim, né, à disposição do Espírito de Deus e Ele nos usar desta maneira tão tremenda para essas intercessões proféticas. Já intercedemos pelo Brasil, pelo nosso presidente da República, né, pelas autoridades, pelas eleições que estão chegando, que o Senhor possa nos dar sabedoria para votar, para colocar alguém que, né, esteja alinhado com o coração de Deus para comandar as nossas cidades. E oramos pelas nações da terra, liberando os exércitos de Deus para agir em todas as nações da terra, para confundir as estratégias dos globalistas, né? Para que o Senhor possa secar e destruir toda iniciativa do comunismo, né, no Brasil, que esse partido comunista aqui no Brasil, o PT, que ele seja desmascarado, que nessas próximas eleições ninguém, né, consiga ser eleito sendo lobo em pele de cordeiro, mas que a verdade, né? Esse versículo que tanto o presidente Bolsonaro cita, ele cita a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa, especialmente na boca de um presidente da República que está na liderança de uma nação. E ele cita João, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a nação brasileira cada dia mais possa estar sendo liberta através da verdade. Né? Nós estamos vivendo dias de muito engano, uma operação do engano muito forte em toda a terra. E só mesmo a verdade que vem do Senhor, poderá nos libertar individualmente e como cidades e como nações. Então, que este versículo realmente venha se cumprir cada dia mais, né, sobre a nossa nação, que a verdade ela apareça
e principalmente nessas próximas eleições, que as pessoas não se deixem enganar tão facilmente, né? Porque aquele que anda na luz, ele tem luz para enxergar e para fazer, né, uma escolha adequada. Amém? Nós estamos aí, né, nessa tarefa de comunicar para vocês a palavra do Senhor. E esses programas, eles estão sendo editados, né? Eu estou batalhando, né, para aprender toda essa coisa. E estou postando no Instagram também, fazendo podcast que vai para o Spotify. E estou me esforçando para que a palavra do Senhor possa chegar mais e mais longe. E eu espero que você colabore comigo nessa tarefa, que você também possa distribuir as mensagens que estão sendo produzidas para vocês, ok? Que possa te edificar e que você possa ser um instrumento de Deus também para divulgar esta palavra. São dias, né, difíceis sobre a terra e nós precisamos muito da palavra de Deus que gera vida. Conversando com Francisca, que está lá na Índia, ela estava me dizendo que a taxa de suicídio está altíssima. As pessoas na Índia, elas são hindus, elas adoram milhões de deuses, mas elas não conhecem o Deus verdadeiro. E com essa coisa da pandemia, elas ficaram muito desnorteadas, perderam muita esperança. Então, aqueles que o diabo não conseguiu matar usando o vírus, né, por causa do vírus, ele está matando, né, de outras maneiras, pelo medo do vírus, pela desesperança, porque essas pessoas elas ficam, não sabem a quem socorrer, não sabem o que fazer e se perdem eternamente. E aqui no Brasil, eu vi uma estatística também esses dias de 40 mil suicídios num mês. Que é isso? É uma coisa absurda. Bom dia, Maria Aparecida Glasman, chegando. Tudo bom, Cida? Paz do Senhor para você. Então, são dias de trevas, onde a nossa luz precisa resplandecer mais e mais. E eu convido você a fazer essa parceria comigo e estar, né, nos ajudando a esparramar as mensagens que Deus tem me dado para trazer segunda, quarta e sexta, né, com vocês, Márcia Martins, no programa O Clamor, às 10 da manhã. Então, é muito importante a sua parceria, inclusive aqueles que têm direcionado a mim as suas ofertas para que elas cheguem nas nações aonde elas precisam, né, alcançar. Essas ofertas vão para frentes de evangelização, missionários, pessoas em grande necessidade, né, comunidades em grande necessidade. E nós estamos sempre encaminhando a sua oferta, porque essa também é uma maneira que nós temos de obedecer ao ID de Jesus. Ainda ontem estávamos comentando a este respeito, né? Eu estava num texto, estávamos compartilhando, não me lembro o texto base que eu estava compartilhando, mas como no Antigo Testamento, né? Na velha aliança, vamos dizer assim, Cristo, ele estava pessoalmente com os seus discípulos, em carne e osso, como um homem judeu. E o ministério de Jesus Cristo era ali circunscrito ao povo judeu. Sim, me lembrei, estávamos comentando isso, porque eu tenho dito, né, repetido as palavras de Jesus quando ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. E as obras que Jesus fez foi trazer o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, curando os enfermos, libertando os cativos, expulsando os demônios, pregando o evangelho, chamando o povo ao arrependimento. Nós sabemos, todos sabemos a obra que Jesus estava fazendo e nós somos chamados a fazer uma obra maior do que essa. Eu falei, como assim? Nós vamos ressuscitar mais pessoas do que Jesus ressuscitou? É isso que temos que fazer? Não é nesse sentido. O Senhor falou uma obra maior do que a dele, porque ele veio como um homem judeu para os judeus,
para cumprir todas as profecias que haviam sido feitas a respeito dele durante todo o Antigo Testamento, né? Só um instantinho. Nós estudamos isso no último programa, como Jesus veio cumprindo todas as profecias a respeito da vida dele, especialmente no Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus. Nós vamos ver sempre registrado que Jesus fez isso e aquilo, cumprindo em cumprimento a palavra profética que havia sido liberada a respeito dele como Messias que viria. Né? Através de milhares de anos do Antigo Testamento foi sendo profetizada essa vinda do Messias, e ele veio cumprindo todas as palavras da lei e dos profetas, tudo que estava a respeito dele escrito na lei e nos profetas, ele veio para cumprir e para encerrar a antiga aliança e inaugurar uma nova aliança, não mais feita com o sangue, né, de animais que eram sacrificados, né, porque toda a prática do Antigo Testamento apontava para uma realidade maior que viria a ser cumprida através do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele veio dando cumprimento a tudo isso, entregando a sua vida como único e definitivo sacrifício de sangue para expiar os pecados de toda a humanidade. Rasgou-se então o véu do templo, significando que terminava ali a dispensação da lei, onde Deus não se revelava pessoalmente ao homem, estava velado por uma cortina. Aquela cortina foi rasgada e o Deus Todo-Poderoso se revelou através da pessoa de Jesus Cristo como Deus Emanuel, Deus conosco. Ele veio como homem, ele se encarnou, ele mesmo cumpriu toda a lei, todas as palavras que estavam ditas a respeito do Messias, e ele então selou e encerrou aquela antiga aliança e inaugurou uma nova aliança feita agora com base no seu próprio sangue, na sua própria vida que foi entregue a nosso favor. Isso é muito poderoso, que o próprio Deus, ele veio como homem. Por quê? Quando ele fez uma aliança com Abraão, e ele mandou que Abraão colocasse as partes dos animais, partiu o animal ao meio e colocava as partes do animal, porque ele ia fazer uma aliança com Abraão. E Abraão fez isso e ficou esperando o Senhor, e o Senhor não vinha, não é? Até que se fez trevas e de repente ele veio, e ele veio como uma chama de fogo que passou por entre as partes daqueles animais. Mas o Senhor, ele passou sozinho e queimou o sacrifício. O sacrifício que Abraão tinha preparado foi aceitável ao Senhor, mas Abraão não teve que fazer nada, foi o próprio Deus quem passou por entre as partes do animal, né? E isso significando que a aliança que ele estava fazendo com Abraão iria ser cumprida não pelos méritos do Abraão, não pela capacitação de Abraão, mas Deus cumpriu a parte de Abraão e a parte dele para que a aliança acontecesse, né, se estabelecesse, fosse mantida. E uma aliança, como ela era feita no Antigo Testamento? Duas pessoas que iam fazer uma aliança, não é? Iam se comprometer uma com a outra, cortava o pulso e unia os pulsos, misturando o seu sangue um no outro, dizendo: estamos misturando a nossa vida. Se algum de nós falhar no cumprimento desta aliança, vai ser morto. Aquele que falhar vai pagar com a vida. Então não falhe, né? Você não pode falhar nessa aliança que você fez comigo. E então assim era feita a aliança. E Deus fez uma aliança com Abraão. E houve ali o derramamento de sangue. Não do próprio Abraão,
mas do sangue daqueles animais que Abraão preparou ali para serem sacrificados, porque aquilo era um sacrifício substitutivo, apontando para Jesus, né, que viria como cordeiro para ser sacrificado em nosso lugar. Então, ainda que Abraão não fosse capaz de cumprir a parte dele da aliança, e Deus já sabia que, né, o homem não é capaz de coisa alguma, o Senhor, ele sozinho cumpriu os artigos, né, os requerimentos daquela aliança. E ele veio e passou então como um fogo no meio daqueles animais, indicando que o próprio Deus iria, né, providenciar o cumprimento da aliança e iria morrer porque Abraão falhou. O homem falhou de cumprir a parte dele da aliança. Mas em vez do homem morrer porque ele falhou no cumprimento da aliança, o Senhor falou: não, você falhou no cumprimento da aliança que eu fiz contigo. Os nossos sangues se misturaram e você sabia que se você falhasse você ia morrer, né? Mas eu vou pagar a sentença da quebra da aliança no seu lugar. Então, a aliança que foi quebrada com Deus por Adão e Eva, o Senhor providenciou Jesus Cristo, que pagou com a vida, né, por a quebra desta aliança. E ao fazer isto, ele quitou a dívida, encerrou tudo e ele estabelece então uma nova aliança conosco através de Cristo Jesus, através do sangue de Cristo, né? Deus estabelece um novo tempo. Tanto que Jesus ele fala para os fariseus: pode destruir este templo. Este templo ele é um símbolo da antiga aliança. Destrói, que em 3 dias eu o reconstruirei. Né? E o Senhor estava dizendo que em 3 dias ele ia morrer, ressuscitar e ele construiria um novo lugar de habitação para ele, que era o coração do homem. E a partir então da morte e da ressurreição de Jesus, ele veio habitar num novo templo que somos nós, os redimidos, né? Aqueles que são lavados, remidos no sangue do Senhor, que se constitui então um novo templo aonde ele vem habitar, e dali se estabelece uma nova aliança. Antes a aliança era com o povo judeu e ali foi encerrado, veio ele como um judeu, Jesus veio, né, como um homem judeu, encerrou aquela aliança, cumpriu tudo, pagou com a vida dele e estabeleceu um novo tempo, uma nova aliança, aonde, né, os pecados foram cancelados através da morte dele. O que Adão e Eva fez foi anulado e começa aqueles que aceitam tudo isso que Jesus fez por eles, vão começar uma nova caminhada, um homem nascido de novo, recriado em Cristo Jesus e cheio do Espírito do Senhor, porque quando Jesus vai, né, como ser humano, ele sobe, mas o Espírito dele e do Pai, né, o Espírito Santo que habita nele e no Pai, que é um Espírito, vem habitar dentro de seu povo. E esse Espírito que vem habitar dentro de nós, ele nos capacita. Esse Espírito vem nos capacitando para fazer a vontade do Senhor. E aí a gente entra, né, num novo tempo, porque Jesus veio para os judeus, mas ele diz para estes que são cheios do Espírito, a partir do dia do Pentecostes, né, o Espírito veio e desceu, encheu os discípulos do Senhor, e Atos 1:8 se estabelece, onde Jesus disse, né, recebereis o meu poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Este poder vem para que vocês façam uma obra ainda maior do que a minha, porque vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Agora nós temos a presença do Senhor como Espírito habitando em nós, nos capacitando a levar salvação aos gentios, a todas as nações da terra. É uma mensagem para toda a humanidade que foi resgatada pelo sangue de Cristo Jesus,
que levou sobre ele os pecados do mundo inteiro. Não é? Então, por que é que nós não estamos ainda fazendo uma obra maior do que a obra de Jesus Cristo? Era para que nós, capacitados e cheios do Espírito de Deus como somos, nascidos de novo, filhos de Deus, era para que nós estivéssemos representando Jesus Cristo nesta terra, curando os enfermos, expulsando demônios, libertando os cativos, resgatando as pessoas da morte para a vida e fazendo isso tanto em nossa cidade, como em nosso estado, como em nosso país, como nas nações da terra. Isso é o nosso comissionamento, isso é o que devemos estar fazendo. E o meu ministério, embora pequeno, nós temos honrado e obedecido o Senhor nestas coisas, porque nós estamos tentando, obedecer de alcançar as nações da terra. Mesmo aqui, olha, eu estou fazendo em minha cidade, o que eu estou fazendo neste microfone, eu estou, obedecendo ao Senhor, levando a palavra dele na minha Jerusalém. Estamos orando pelo Brasil, que é a nossa Judéia. Estamos abençoando financeiramente, orando pela nossa Samaria, que é a Venezuela, que são os países aqui mais próximos da América Latina. E estamos alcançando as nações da terra, que é os confins da terra, orando, intercedendo, como nós fazemos toda segunda de manhã, toda quinta de manhã, temos a nossa intercessão pelas nações, não só pelas nações, mas normalmente a gente se entrega ao Espírito de Deus e a intercessão é para que venha o reino de Deus, é contra toda a força das trevas que impedem, que tentam impedir o reino de Deus de avançar em toda a terra. Oramos pela igreja perseguida no mundo islâmico, na Índia, perseguição tão alta, na China, os cristãos estão sendo mortos, destruídos, presos, nós estamos ali orando, então nós estamos intercedendo, em espírito nós estamos nos confins da terra. E nós incentivamos vocês, nós recebemos as ofertas e enviamos o dinheiro para aqueles que estão lutando lá nas frentes de batalha. Embora não estejamos fisicamente, nós estamos através da contribuição, estamos através da oração, cumprindo o ID do Senhor. Vocês sabem que acabei de voltar, exatamente a hora que começou esse vírus, o Senhor me trouxe de volta ao Brasil, mas eu estava 5 meses lá no Nepal, nas montanhas do Nepal, estava na Índia, fazendo a obra do Senhor. E isso é um grande privilégio que o Senhor nos tem concedido, porque Ele nos chama a fazer uma obra ainda maior do que a obra que Ele fez, desta maneira, alcançando as nações. E nós não temos nenhuma desculpa para não fazer isso, porque nós estamos cheios do Espírito de Cristo, que nos dá coragem, ousadia para avançar contra o reino das trevas. Amém? Falando sobre igreja, Jesus fala com a sua igreja lá no livro de Apocalipse. E para a igreja de Éfeso, ele diz assim, que a igreja, o pessoal da igreja de Éfeso, que eles trabalhavam de uma maneira árdua, Você trabalha de uma maneira árdua, você é perseverante, você suporta sofrimentos sem desfalecer. E vigia os líderes impostores. Que bom, se a nossa igreja já fosse aí parecida, a igreja de Juiz de Fora, se ela fosse parecida com a igreja de Éfeso, já seria de bom tamanho, não é? A igreja da tua cidade, porque Jesus ele não fala para igrejas denominacionais, Jesus considera a igreja em cada cidade tem uma igreja, cada cidade tem um anjo das trevas
e lutando contra um anjo do Senhor, que é o príncipe que governa, né, naquele lugar. Então, o Senhor, ele se direciona às cidades, né? Mesmo quando ele exorta, ele fala, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se vocês tivessem sido feitos sinais, né? Lá em Sodoma e Gomorra, eles vissem os sinais que eu faço aqui entre vocês, vocês teriam se convertido. E o Senhor fala, então, para as cidades. Éfeso, a igreja trabalhava de maneira árdua, perseverante, suportava o sofrimento sem desfalecer, vigiava os líderes impostores, não aceitava qualquer líder, né? Mas Jesus fala assim, agora vocês não me amam mais como me amavam no princípio. Eles tinham perdido o primeiro amor. E eles iam então, se eles não se consertassem, perder o candelabro. O que é aquele candelabro? Aquela luz que a igreja ela tem que ser luz, né? Sal. Se eles perdessem aquele candelabro, eles estariam perdendo o propósito, estariam perdendo a sua autoridade como igreja. E por quê? Porque eles perderiam? Porque eles esqueceram o propósito deles. E quando você esquece qual é o propósito seu como servo de Deus, como igreja do Senhor, você perde a sua identidade de Cristo na sua vida e a sua função, porque a sua função é servir. A sua função é pregar o evangelho e de pregar o evangelho a toda criatura em todas as nações da terra. Quando nós perdemos, né, essa consciência do propósito da igreja, cheia do Espírito, para alcançar as nações da terra, para levar o evangelho em todos os níveis, aqui, lá e acolá. Se você não entendeu que Jesus passou para você o bastão, que você tem uma tarefa a fazer, você não vai brilhar a sua luz vai se apagar, o seu candelabro, né, vai desaparecer. Porque se você não está vivendo com propósito para Deus, a autoridade dele não vai se manifestar através da sua vida. E se você esquecer o teu propósito, por que é que você está aqui nessa existência, você vai perder a sua identidade. Você não sabe mais quem você é. Você não encontra a sua identidade em Cristo Jesus. Você não sabe que você é um cristão, que você está aqui representando a Jesus Cristo, que Ele está vivendo dentro de você, que Ele quer viver através de você. Isto é a tua identidade como cristão. E se você não sabe quem você é em Cristo, você também perde a sua função. O sal para mais nada aproveita, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí? É isso que você quer? Ser pisado pelo mundo, pisado pelos homens, perder a sua autoridade, perder o seu propósito. E aí as pessoas ficam por aí se matando por causa disso. Elas não encontraram a identidade delas de filhos de Deus em Cristo Jesus e o propósito que nós temos, uma vez cheios do Espírito Santo. O Senhor falou, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas. Minhas testemunhas, 1 Pedro 2,9, mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Estou lendo 1 Pedro 2,9. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Isto é 1 Pedro 2,9, Atos 1,8, já falei muitas vezes, recebereis poder para ser minhas testemunhas. Apocalipse 1,5. E ele fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Nós somos um sacerdócio. Nós temos essa identidade de sacerdotes que ministram diante do Senhor. Somos reis que reinam com Cristo para trazer o reino dele a esta terra. Esta é o nosso propósito, a nossa identidade.
né? E qual é a função? Servirmos a esta causa. Nós temos que servir a esta causa. Marcos 16:15. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. O que é o evangelho? As boas novas de que o Senhor veio a este mundo na pessoa humana de Jesus Cristo, tomou sobre ele a nossa falta, a nossa falha, o nosso pecado, porque não cumprimos a parte da aliança, falhamos com a nossa fidelidade a ele, mas ele pagou o preço, né, da nossa quebra de aliança e restabeleceu uma nova aliança por causa do grande amor com que ele nos ama. E aqueles que entram em aliança com o nosso Deus através de Jesus Cristo podem ser resgatados da sentença de morte que está sobre todo o homem desde Adão e Eva, por causa da traição deles com o Senhor. Então, nós recebemos uma identidade e nós recebemos tarefas. Nós fomos eleitos, diz a palavra. Pedro diz, nós fomos eleitos como um sacerdócio santo. Nós vamos ter eleições, me parece que é mês que vem, setembro, outubro, não sei aí, né? Foram remarcadas. Os políticos, eles são eleitos para nos representar, para cumprir suas tarefas como nossos representantes. E eles cometeram uma falha que a igreja cometeu, e a igreja, ela é o exemplo para o mundo. E os políticos estão seguindo o exemplo da igreja. Em vez de entender que são eleitos para, né, uma tarefa a cumprir, eles acham que eles são elites. Não, nós somos uma elite, nós podemos viver nababescamente como reis, né? Nós somos políticos, nós temos direito a viver do bom e do melhor, né? Que se dane a tarefa, que se dane. E é mais ou menos a mesma coisa que o povo de Deus faz. Eu estou salvo, eu estou cheio do Espírito, eu estou cheio da proteção do Senhor, o Senhor me ama. Que se lasque o resto do mundo, não é? E a gente passa a viver um cristianismo egocêntrico que, né, isso não é cristianismo. Você vai perder, né, até mesmo a tua salvação, porque é possível, né? Se você não entender o propósito pelo qual Deus te salvou, se você não valorizar esta salvação, se você não honrar Jesus Cristo, se você não deixar que Ele viva através da sua vida, você, povo de Deus, é sacerdócio santo, reino de, né, reis e sacerdotes, mas com a obrigação de colocar a tua vida a serviço da tarefa, a serviço da obra do reino, a serviço do reino de Deus, a serviço das outras pessoas, porque você foi chamado a ser canal de bênção do Senhor. Abraão, né, Deus fez aliança com ele quando fez e falou, olha, eu vou te abençoar para que você seja uma bênção para todas as famílias da terra. É preciso que nós deixemos o rio do Espírito fluir em nós para alcançar o mar dos povos. Apocalipse 21:7, o Senhor fala sobre o vencedor. O vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor vai receber de mim, disse o Senhor, este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. E nós vamos ver, né, as recompensas que o Senhor preparou para nós, e ele fala dessas recompensas nas 7 cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse. A primeira é para Éfeso, né, que o Senhor falou, vocês perderam o primeiro amor. A segunda foi para Esmirna, uma igreja perseguida. Me mandaram um vídeo, parece de, né, muçulmanos matando cristãos como se fosse um açougue o lugar. Eu abri, mas eu
só olhei um pouquinho e falei, o que é isso? Fechei meus olhos, não quis ver, porque tem coisas que são proibidas para menores, não é? E aquilo ali é uma das coisas proibidas para mim, porque basta que eu saiba, né, das atrocidades que são cometidas, eu não preciso ver, porque, sinceramente, eu acho assim que Deus tem que dar muita graça para aquele que morre como mártir. É tanta graça que Deus tem que dar que às vezes a gente nem tem graça suficiente para ver, né, para olhar, para contemplar o que eles têm feito com a igreja do Senhor. E a igreja de Esmirna é uma igreja, né, que recebe todos os elogios do Senhor, era uma igreja que estava sofrendo debaixo da perseguição. A sexta carta vai para a igreja Filadélfia, que também foi uma igreja aprovada, uma igreja, né, Filadélfia significa o amor dos irmãos, e foi arrebatada essa igreja, né, aponta para o arrebatamento. Como igreja, nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender das obras sem amor. Nós precisamos examinar a nossa consciência ou podemos perder o propósito e a autoridade. O nosso candelabro pode ser removido. Nós precisamos nos arrepender do engano, dos falsos ensinos de Balaão, os ensinos dos nicolaítas, que era uma prática na igreja de Pérgamo. Nós precisamos nos arrepender de tudo isso, desses falsos ensinos. Precisamos nos arrepender das obras da carne. A igreja de Sardes. A igreja de Sardes precisava se arrepender das obras da carne, que não eram perfeitas para Deus. Eram uma igreja sem o Espírito, que não andava na orientação do Espírito. 1 Tessalonicenses 5 vai dizer, poucos não contaminaram as suas vestes com as obras da carne. A igreja de Sardes estava nessa situação, né? Pessoas com suas vestes contaminadas pelas obras da carne, que não eram feitas pela manifestação do Espírito de Deus na vida dessas pessoas. E nós vemos a igreja de Laodiceia também precisando se arrepender da sua soberba, da sua cegueira, da sua mornidão, da sua falta de diligência e da sua nudez, porque estava despida da glória de Deus. Para se assentar no trono e reinar com o Senhor, nós, como igreja, precisamos nos humilhar. Precisa se tornar como uma criança. Estudávamos ontem o capítulo 18 de Mateus, que cada um de nós precisa se tornar como uma criança. E Jesus ensinou isso quando ele lavou os pés de seus discípulos como um escravo. E ele falou, eu vim para servir e eu envio vocês com esta mesma mentalidade. Vocês estão para servir, né? E também ser como crianças humildes, né? Crianças que sabem que tem um pai, que este pai está vendo todas as coisas e que nós dependemos deste pai. E nós precisamos nos tornar como crianças. E estudávamos ali todo o capítulo 18 de Mateus, falando que essas crianças não podem ser escandalizadas pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado dos líderes. Elas não devem se perder dos caminhos do Senhor, ser escandalizadas por causa do pecado da liderança, né? E vai falando muita coisa ali no capítulo 18 de Mateus, sobre esses pequeninos que o Senhor, né, ele não quer perder nenhum de seus pequeninos, e ele conta a parábola da ovelha perdida, que o pastor vai em busca da ovelha perdida.
E ele vai falando, né, fala com Pedro sobre o perdão, que nós temos que perdoar todas as vezes que essas pessoas se arrependerem. Nós não podemos perder os pequeninos do Senhor, né? Temos que pagar um preço por eles e para que eles fiquem firmes na presença de Deus. Muito bem, e o Senhor então está falando que nós, para reinar com Ele, precisamos nos humilhar, precisamos ser servos de todos, precisamos ser como crianças. E então o Senhor, ele vem e fala, né, desses que não contaminaram as suas vestes. Estes andarão comigo de vestes brancas, são dignos, são dignos. Apocalipse 19, 6, 8. Fala do linho fino que são as obras dos santos, não obras da carne manchadas com a carnalidade, mas obras, né, feitas através do Espírito de Deus em nós. Limpas, né, vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 3, 5. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. Apocalipse 19, 14 fala: os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Nós vimos que a igreja de Sardes, ela era uma igreja morta que precisava do Espírito. Lembre-se, recorde as verdades do Evangelho e obedeça e se arrependa. Volte aos seus princípios, a palavra do Senhor, para a igreja com essas características da igreja de Sardes. Não seja uma igreja morta. Lembre-se, recorde as verdades do Evangelho e obedeça, se arrependa e obedeça. Volte aos seus princípios. Esteja atento, diz o Senhor para a igreja de Sardes, fortaleça seu espírito. As suas obras não são perfeitas aos olhos de Deus. Se você não estiver atento, se vocês não recordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês nem vão ficar sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Se não estão atentos no espírito, como João, eles não vão ouvir a trombeta do Senhor. João estava atento em espírito, ele estava em espírito quando estava na ilha de Patmos, e ele ouviu a voz como de trombeta falando com ele, e as advertências do Senhor sempre repetidas para a sua igreja: aquele que tem ouvidos, ouça, né? Sardes, Apocalipse 3, 4, 5, o Senhor continua dizendo: alguns de vocês têm conservado as suas roupas limpas. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. Também para a igreja de Sardes, Jesus volta como um ladrão, ou ele apaga o seu nome do livro da vida. Tudo isso ele falou para essa igreja de Sardes, uma igreja morta, uma igreja que não estava sendo guiada pelo Espírito. Nós fomos cheios do Espírito desde Pentecostes para dar frutos do Espírito. Hoje, né, não é como antigamente. Hoje, as coisas impuras, elas podem ser purificadas através do sangue de Jesus Cristo. Antes não, as coisas impuras contaminavam as coisas puras. Não é mais assim. Hoje, o puro em contato com o impuro tem o poder de purificar. O sangue puro de Jesus purificou os nossos pecados. E nós vamos ver Apocalipse 5:8, esses textos tão importantes sobre as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam com as suas harpas, adorando, exaltando o Cordeiro. Os 4 seres e os anciãos, eles faziam isso. Apocalipse 8:3, um anjo com incensário de ouro recebe incenso para enchê-lo. E esse incenso são as orações dos santos. E isso vai acontecer lá na abertura do 7º selo, introduzindo
as trombetas. Quando a fumaça do incenso com as orações subiu diante de Deus e chegou às suas narinas, o anjo misturou o fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Essas poderosas orações, elas desataram os juízos das trombetas com chuva de granizo, fogo e sangue que queimou 1/3 da terra. As nossas orações, elas sobem para Deus, elas são misturadas com o fogo do altar de Deus e descem sobre a terra para executar os propósitos de Deus. Então, se você está cheio do Espírito, você tem que ter compromisso com a obra de intercessão. Como eu disse, a obra de intercessão, o intercessor, ele vive mergulhado, né, no reino do Espírito, guiado pelo Espírito. Ele é cheio do Espírito, ele ora em línguas, ele canta em línguas, ele está todo o tempo em adoração. Este é o intercessor. E se estamos assim, nós vamos orar e vamos clamar a Deus pelas nações da terra. E o Senhor vai responder a nossa oração com fogo, não é? Porque Deus responde às orações que são feitas pelos adoradores em espírito e em verdade, aqueles que adoram e oram em espírito e em verdade. Então, isso é a nossa identidade de cristão. Nós vimos que nós temos que caminhar, buscar, porque é que Deus nos trouxe essa existência, que Ele escreveu todos os nossos dias num livro. Ele profetizou sobre a minha vida, Ele profetizou sobre a sua vida. Você é uma profecia viva. Você precisa cumprir os propósitos do Senhor. Você não pode perder a sua identidade em Cristo. E nós vimos que no livro que Deus escreveu sobre a vida de Jesus, ele entendeu que ele era o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Ele era sem pecado. Nós fomos nascidos de novo, agora sem pecado. Não temos mais vínculo com Adão e Eva. Nós temos uma aliança com Cristo Jesus, uma aliança no sangue de Cristo, uma nova aliança com Deus. E nessa nova aliança, Ele prometeu que tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne, para que, né, Ele pudesse habitar neste coração, se manifestar através deste coração. E o coração de Deus, ele bate por almas, ele bate por almas salvas. Ele tem tanto amor por esta humanidade, né, que nós vemos João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como crerão se não há quem pregue? E como irão pregar se não forem enviados? Não é? Então este é o nosso compromisso vital, principal, como crentes no Senhor Jesus, como igreja, é anunciar a salvação providenciada em Cristo Jesus. É falar para o homem condenado à morte que está indo para o inferno, que nasce sem a glória de Deus, marcado pelo pecado de Adão e Eva. É dizer, existe um novo e vivo caminho. Através do sangue de Cristo você pode passar, que você vai ganhar uma nova vida, você vai ser vestido de branco, lavado neste sangue, né? Você vai ser transformado. Nós temos a mensagem de vida, nós precisamos anunciar a tempo e fora de tempo, nós precisamos proclamar as maravilhas do Senhor. Nós temos que fazer uma obra maior que a obra que Jesus Cristo fez. Nós temos que curar as pessoas, levar palavras de esperança, ser capaz. Eu ainda ontem falava, gente, eu estou com saudade de expulsar um demônio. Já tem tanto tempo que eu não expulso demônio em ninguém. Não é? Até o pessoal riu. Que é isso? Eu falei, sim, porque é tão lindo quando você dá ordem no nome de Jesus
E o demônio, ele esbraveja, ele pula, ele saracoteia, mas ele põe o rabinho entre as pernas e vai embora e sai, porque ele não pode contra o nome poderoso de Jesus Cristo. E quando a gente tem esta oportunidade de expulsar o demônio de uma pessoa, fica tão patente, você vê de uma maneira tão, na sua experiência, né? Você tem ali, você está experimentando o poder do nome de Jesus Cristo contra todo o poder das trevas, né? O inimigo não pode resistir ao nome de Cristo Jesus em nossas bocas. Nós fomos comissionados, né, nessa batalha a lutar, porque quando lutamos em nome de Cristo Jesus, o inimigo ele não tem como prevalecer. E se nós estamos perdendo a guerra, se nós não estamos alcançando almas para o Senhor, nós não estamos influenciando as nações da terra com a palavra de salvação, nós somos culpados, porque nós recebemos o Espírito, recebemos a autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos usar a autoridade do nome de Jesus Cristo para a obra que Ele deixou confiada em nossas mãos. Porque Ele falou para seus discípulos, a glória que eu tinha com meu Pai, eu agora estou colocando esta glória sobre vocês, eu estou dando a vocês a minha autoridade, a autoridade do meu nome. Vai, pode pisar serpentes e escorpiões que nada vos causará dano, eu estou enviando vocês, né? Com esta tarefa de resgatar esta humanidade, que eu paguei um preço com a minha vida por eles. Eu quero que sejam resgatados. Todos aqueles que são do Senhor, eles precisam ser alcançados, né? Tanto hoje, aqui perto de você, é sempre perto de você. Porque se você está na sua cidade, você tem que falar para as pessoas que estão ao teu redor. Se você está em outro estado do Brasil, você fala para as pessoas que estão ao seu redor. Se você está lá na Venezuela, você fala para as pessoas que estão ao teu redor. Se você está na China, na Índia, como eu fui, o Senhor me enviou, você fala para as pessoas ao seu redor. Porque a vida está fluindo do teu interior para alcançar todas as pessoas em todos os níveis. E hoje você pode fazer isso através da internet, né? O que é mais maravilhoso, usar esse instrumento para estar presente em todos os lugares, levando Jesus com você. Me assustei agora, gente, 10h55, ok? Agora entra o bloco comercial e eu tenho que encerrar, né, o nosso compartilhamento. Bom dia, Marina, paz para você, Marina, Andréa Condé, todos vocês que chegaram aí no Face, a live. Deus abençoe você da Rádio Impacto. Quarta-feira, para a glória do Senhor, nós estamos aqui como um porta-voz para trazer a palavra de Deus. Amém? Fiquem na graça. Paz.